Bem-vindos ao arquivo secreto da história, onde as sombras do passado guardam segredos que desafiam a lógica e a justiça. Hoje, mergulharemos em um dos crimes mais enigmáticos e aterrorizantes da criminologia moderna, o caso do Zodiac Killer, um assassino em série que aterrorizou a Califórnia no final dos anos 60, zombando da polícia e da imprensa com cartas codificadas e mistérios que permanecem sem solução até hoje. Quem era o homem por trás da máscara e dos enigmas? Preparem-se para um jogo de gato e rato que se estende por mais de 5 décadas. Nossa história começa em 20 de dezembro de 1968, em um local isolado e romântico, a Lover's Lane, Estrada dos Amantes, na cidade de Benicia, Califórnia. Uma noite de sexta-feira como tantas outras, com casais se isolando em seus carros. Mas para os jovens David Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16, a noite terminaria em terror. Por volta das 23 horas, um carro parou perto deles. Os dois foram forçados a sair do carro e, sem aviso, foram alvejados por um atirador desconhecido. Betty foi encontrada morta na grama, baleada nas costas. David, baleado na cabeça, morreu pouco depois no hospital. O assassino simplesmente se foi. Ninguém sabia quem ele era, nem qual era sua motivação. O primeiro ato de um assassino em série havia sido cometido, e o mundo ainda não sabia que ele existia. 8 meses depois, o pesadelo recomeçou. Era 4 de julho de 1969, em outra Lover's Lane, no campo de golfe Blue Rock Springs, em Vallejo. Os jovens Michael Maggio, de 19 anos, e Darlene Ferrin, de 22, estavam no carro quando outro veículo parou atrás deles. Um homem se aproximou, iluminando-os com uma lanterna e disparou uma série de tiros. Darlene morreu no local e Michael sobreviveu milagrosamente, apesar de ter sido gravemente ferido. Pouco depois da meia-noite, um telefonema anônimo foi feito para a polícia de Vallejo. Uma voz calma e monótona reivindicou a responsabilidade pelos tiroteios de Blue Rock Springs e pelo assassinato de Faraday e Jensen no ano anterior. A voz se recusou a dar um nome, mas suas palavras seriam o prelúdio de uma série de comunicações aterrorizantes. O anonimato foi quebrado no dia seguinte. 3 jornais da Baía de São Francisco receberam cartas manuscritas, todas com o mesmo conteúdo macabro. O autor se gabava dos assassinatos, provando o seu envolvimento ao incluir detalhes que apenas a polícia sabia. Ele exigia que as cartas fossem publicadas nas primeiras páginas dos jornais, ameaçando matar mais 12 pessoas caso sua exigência não fosse atendida. As cartas eram assinadas por um símbolo, um círculo com uma cruz sobreposta que parecia uma mira de atirador. E, mais perturbador ainda, cada carta continha 1/3 de uma cifra de 408 caracteres, que lhe dizia revelar sua identidade. O assassino havia se batizado de Zodiac. A comunidade da Baía de São Francisco entrou em pânico. A polícia, as agências de inteligência e até amadores se juntaram à corrida para decifrar a cifra de 408 caracteres. E em apenas uma semana, o professor de história Donald Harden e sua esposa Betty Harden conseguiram resolver o quebra-cabeça. A mensagem era uma mistura de ameaça, confissão e psicopatia. Eu gosto de matar pessoas, porque é muito divertido. É mais divertido do que caçar na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Quando eu morrer, renascerei no paraíso, e todos os que eu matei serão meus escravos. A mensagem era perturbadora, mas não revelava sua identidade. A cifra de 408 símbolos foi quebrada, mas o enigma, na verdade, apenas havia começado. O reinado de terror do Zodíaco não parou por aí. Em 27 de setembro de 1969, ele atacou novamente. Desta vez, no lago Berryessa, no condado de Napa. Os estudantes Brian Hartnell, de 20 anos, e Cecilia Shepard, de 22, estavam fazendo um piquenique quando um homem com um capuz preto com o símbolo do Zodíaco bordado se aproximou. Ele amarrou as vítimas, então as esfaqueou repetidamente. Hartnell sobreviveu, milagrosamente.
Shepard morreu 2 dias depois no hospital. O assassino simplesmente se foi. Ninguém sabia quem ele era, nem qual era sua motivação. O primeiro ato de um assassino em série havia sido cometido, e o mundo ainda não sabia que ele existia. A audácia do Zodíaco era sem precedentes. A cada ataque ele se tornava mais confiante, mais sádico. Em 11 de outubro de 1969, ele cometeu seu último assassinato confirmado. O motorista de táxi de São Francisco, Paul Stine, de 29 anos. Ele foi morto a tiros no seu táxi e o Zodíaco levou sua carteira e um pedaço de sua camisa que ele enviaria para um jornal em São Francisco. A polícia por pouco não o pegou. 2 policiais o viram, mas devido a um erro de comunicação sobre a descrição do suspeito, eles o deixaram passar, acreditando que ele não era o homem que procuravam. Foi um erro trágico que permitiu que o Zodíaco continuasse a se comunicar com a imprensa e a polícia por anos. As cartas do Zodíaco se tornaram a marca registrada do mistério. Ele enviava cartas para os jornais, para a polícia e para advogados, zombando dos investigadores e ameaçando com mais ataques. Ele prometeu um ataque a um ônibus escolar, enviou pedaços da camisa de Paul Stine para provar sua autoria e, mais uma vez, incluiu um novo código, a famosa cifra de 340 caracteres. Desta vez, o código era muito mais complexo. Por anos ele permaneceu indecifrável, resistindo aos esforços dos maiores criptógrafos do mundo. A cada carta, o Zodíaco se revelava um indivíduo astuto, megalomaníaco e obcecado por controlar a narrativa dos seus crimes. Ele não queria apenas matar, ele queria ser famoso. Queria ser um enigma. Ele prometeu que seu legado continuaria a viver em sua cifra indecifrável, e por décadas ele conseguiu. O código de 340 caracteres, um dos mistérios mais famosos do mundo, só foi decifrado em 2020, por uma equipe de amadores. A decifração do código de 340 caracteres em 2020 por uma equipe de criptógrafos amadores, David Oranchek, Sam Blake e Jarlio Venteca, foi um avanço monumental, mas também um anticlímax. A mensagem, como a primeira, era perturbadora, mas não revelava a identidade do assassino. "Espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar", dizia parte da mensagem. "Não tenho medo da câmara de gás porque ela vai me mandar para o paraíso muito em breve, porque agora eu tenho escravos o suficiente para trabalhar para mim. Onde todos os outros não têm nada quando chegam ao paraíso, então eles têm medo da morte. Eu não tenho medo porque eu sei que minha nova vida vai ser uma vida fácil no paraíso da morte." O código foi quebrado, mas o mistério de quem era o Zodíaco permaneceu. A decifração confirmou a crueldade do assassino, mas não forneceu a peça que faltava para a solução. A falta de uma resolução oficial do caso se deve a uma combinação de fatores complexos e erros históricos. O LAPD, o FBI e as agências locais de aplicação da lei tiveram que lidar com um criminoso que se comunicava diretamente com a imprensa, controlando a narrativa e expondo as falhas da investigação. A confusão de jurisdição entre as agências também dificultou a cooperação. As evidências forenses eram escassas. As impressões digitais deixadas nas cartas nunca corresponderam a nenhum suspeito, e as amostras de DNA coletadas de selos e envelopes nunca levaram a um nome. A tecnologia de DNA estava em sua infância na época e se tornou uma ferramenta útil apenas décadas depois. A galeria de suspeitos é longa e controversa. O mais famoso deles é Arthur Lee Allen, um professor de escola primária e ex-veterano da Marinha. Allen se encaixava em muitas das descrições físicas de testemunhas e possuía uma obsessão por histórias de ficção e criptografia. Ele foi o principal suspeito por décadas. O FBI o investigou intensamente, mas o áudio da sua voz não correspondia ao do Zodíaco e a polícia nunca encontrou uma conexão definitiva. O DNA também não o ligou ao crime. Outros suspeitos incluem Richard Gajkowski, Lawrence Kane e até mesmo Jack Torrance. No entanto, a falta de provas concretas e a ausência de uma confissão ou ligação definitiva mantém cada um desses nomes como apenas suspeitos, não como o assassino. O mistério do Zodíaco, a cada nova teoria, se aprofunda e a sombra de sua identidade continua a assombrar a Baía de São Francisco. O legado do Zodíaco transcende a criminologia e se tornou um fenômeno cultural global.
Ele inspirou filmes aclamados como O Zodiac, de David Fincher, que recriou a obsessiva caçada ao assassino com uma precisão assustadora. Livros, documentários, séries de televisão e até mesmo jogos de videogame exploram os mistérios de seus códigos e crimes. O fascínio pelo Zodíaco é um testemunho de nossa curiosidade por histórias que não têm um final claro, que nos forçam a especular e a tentar encaixar as peças de um quebra-cabeça secular. Ele se tornou o arquétipo do assassino em série enigmático, um símbolo da crueldade humana e do fracasso da justiça em dar uma resposta à sociedade. O caso do Zodiac Killer é um lembrete vívido de que a história não é apenas sobre o que sabemos, mas também sobre o que ainda não compreendemos, os vazios que nossa imaginação é compelida a preencher. A saga do Zodíaco nos convida a continuar buscando, a questionar e a confrontar a ideia de que às vezes os maiores mistérios da vida permanecem sem solução. E você, o que acha que realmente aconteceu? Quem era o homem por trás do símbolo da mira? Um professor de escola? Um criminoso de carreira? Ou alguém que a polícia nunca conseguiu sequer suspeitar? A verdade permanece oculta e a sombra do Zodíaco continua a pairar sobre a América. E qual a sua teoria sobre a identidade do Zodíaco? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva é crucial para continuarmos a desvendar os segredos do passado. Se você gostou desta investigação profunda sobre um dos maiores mistérios da história, não se esqueça de se inscrever no Arquivo Secreto da História, para não perder nenhum enigma desvendado e deixar seu like para fortalecer nossa busca pela verdade. Sua ajuda é crucial para continuarmos explorando os segredos que o tempo não pôde apagar. Até o próximo arquivo.